Diz assim a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já passaram por momentos difíceis na sua vida. Momentos onde nós nos sentimos perdidos, sem saber qual decisão tomar. Há momentos da nossa vida que passamos por desertos, nos sentimos sem direção e totalmente vulneráveis. Infelizmente, quando nós sentimos assim, a tendência da nossa carne é tentar o quê? Solucionar tudo à nossa maneira, ao nosso jeito. E por vezes, quando nós temos esse tipo de atitude, sem o auxílio do Senhor e sem a direção de Deus, às vezes nós quebramos a cara. As coisas não dão certo. Resultado, nós ficamos decepcionados com tudo e com todos, e muitas das vezes, inclusive, com Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Israel viveu isso por um período da sua vida. Eles viram ali, o texto mostra que eles viram a glória de Deus aparecendo como uma nuvem, como fogo, e hoje nós vamos ver como essa glória de Deus, que significa a presença de Deus, ela transformou a vida daquele povo e como ela transforma a nossa vida. Nós olhamos claramente no texto que o Senhor não os abandonou. Deus não os deixou, e é assim também na nossa vida. Deus, Ele não nos abandona, não nos deixa, e Ele promete estar conosco, caminhando ao nosso lado, nos guiando a cada passo. Por isso o tema da mensagem de hoje é como a presença de Deus molda a nossa vida. Bom, o livro do Êxodo, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira, onde conta a libertação do povo de Israel do Egito, que vai do capítulo 1 até o capítulo 18. E a segunda é quando Deus faz uma aliança, que nós vimos no capítulo 20, que nesta aliança está incluído os 10 mandamentos. O povo, ele faz essa aliança com o Senhor lá no Monte Sinai, que vai do capítulo 19 até o capítulo 40. E é interessante que quando Deus ele faz essa aliança com o povo, ele dá várias instruções. Do capítulo 20 até o capítulo 40, nós vemos claramente várias e várias instruções de como que deveria ser cada detalhe do tabernáculo. Deus, ele tinha feito uma promessa ao povo. Lá no capítulo 25, no versículo 8, Deus diz que eles iam fazer um santuário, ou seja, um templo para Deus. E qual que seria o objetivo desse templo? Não era simplesmente fazer rituais ou matar animais naquele templo que Deus havia mandado construir, mas sim para que Deus pudesse habitar, estar junto do povo de Deus, ou seja, no meio deles. Isso aponta algo muito interessante a respeito do coração de Deus. Nós vemos que a vontade de Deus era restaurar a presença que foi perdida lá no Éden. Não sei se você lembra, ao início da Bíblia mostra que no início Adão e Eva viviam como? Viviam na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus de forma plena. E aí o que aconteceu? Adão e Eva, eles caíram. E aí, quando eles caíram, o pecado rompe essa
essa aliança, essa relação que o homem tinha com Deus. E aí o resultado, ou consequência, os seres humanos são expulsos. A humanidade é expulsa do Jardim do Éden, o local que podemos dizer que era o primeiro templo. Anos mais tarde, Deus chama um homem chamado Abraão. E lá no capítulo 12, Deus faz algumas promessas a Abraão, dizendo que o interesse dele era restaurar novamente essa bênção na vida dos seres humanos. Deus diz que iria ser uma bênção para todas as famílias, todas as nações da terra. E aí quando nós chegamos em Êxodo, Deus manda então construir o tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel, o local onde eu disse que Deus habitaria, mostraria a sua glória, a sua presença no meio do seu povo. O que nós vemos, capítulo 32 de Gênesis, Deus está lá. O povo está no pé do monte Sinai, olhando e vendo a presença de Deus. E Moisés está recebendo todas as instruções. Lá embaixo, pecado. Eles quebram os 2 primeiros mandamentos que Deus havia dado para eles e perguntado se eles de fato queriam fazer essa aliança, obedecer. Eles pecam. E apesar do seu pecado, nós vemos que a misericórdia de Deus, ele permaneceu fiel e ainda continuou habitando no meio do povo, apesar das suas falhas. E a pergunta que nos faz refletir é a seguinte: por que Deus escolheria habitar com um povo que o rejeitou, que um povo que desobedeceu? E como que a presença de Deus que habitava ali no tabernáculo, ele poderia então transformar a vida daquele povo, assim como a presença de Deus pode transformar a nossa vida? A resposta está em uma palavra: graça. Graça soberana de Deus. E nós vemos exatamente isso, que como Deus moldou a vida deles e como Deus muda e molda a nossa vida. Em primeiro lugar, Deus molda a nossa vida por meio da sua presença, nos ensinando a viver dependentes da sua graça. O texto aqui no versículo 34, ele é muito simples, muito claro. Ele mostra que a nuvem estava ali cobrindo esse tabernáculo que acabou de ser construído, estava terminado com todos os seus utensílios nos lugares específicos. E então parece que vem a glória de Deus, parece que a presença de Deus se manifesta ali por meio daquela glória. Moisés, ele tenta entrar naquele tabernáculo, mas não consegue, ele é impedido. E por que Moisés ele é impedido? Ele não consegue provavelmente por causa do pecado do povo. O povo havia adorado o bezerro de ouro, ou seja, desde o início nós sabemos que o pecado ele rompe as relações. Então o pecado ele cria uma barreira. Nós vemos exatamente isso. Deus não permite que Moisés entre ali no tabernáculo, entre na sua presença de forma plena e perfeita naquele momento. Mas apesar desta barreira, qual que é a atitude que nós vemos de Deus para com o seu povo? Deus, ele não vai embora. Deus não abandona o seu povo em meio ao pecado. Diz que essa glória, ela o quê? Permanece. Diz que eles poderiam ver a nuvem de dia e o fogo à noite em todas as suas jornadas. Deus não os abandonou. Deus permanece. Nós chamamos isso de graça, favor imerecido. Deus escolhendo alguém que não merecia ser escolhido, não merecia ser acolhido. Nós vemos isso claramente, um povo que é totalmente imperfeito. Deus aqui é como um rei poderoso que escolhe morar, não em um palácio, mas viver em uma vila pobre. Apesar de todos os erros daqueles moradores, esse rei não apenas fica, mas fala: eu vou construir uma casa e vou habitar todos os dias no meio desse povo. É assim que é o nosso Deus. Ele vê que ele enche
aquele tabernáculo com a sua glória, com a sua presença, mesmo sabendo que aquelas pessoas tinham pecado, quebrado a aliança que eles acabaram de fazer. Não somente isso, como nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece o futuro, ele sabia de tudo que iria acontecer com aquele povo, mas apesar disso, ele se manifesta, ele se faz presente no meio daquele povo. Meus irmãos, o nosso Deus, a presença dele na nossa vida, estabelece quem nós somos. Já parou para pensar nisso? Quem é você? Aqui o povo, ele era um ex-escravo, mas agora é um povo liberto, um povo redimido, um povo que estava ali naquele momento, dependendo da graça de Deus. Eles não eram obedientes, não era um povo forte, não tinha muitas qualidades para Deus olhar para ele e falar assim, gostei de você, vem aqui que você vai caminhar comigo. Mas Deus põe em prática a sua graça, e aquele povo é escolhido por Deus, assim como nós somos escolhidos, não por mérito nosso, mas por graça, sempre é por graça. Mas às vezes o que acontece? Nós desanimamos. Às vezes nós olhamos para as nossas falhas, para os nossos pecados e falamos, não, Deus não pode me escolher. De fato, você está certo. Mas o problema é quando esse sentimento de reconhecimento começa a nos desanimar em relação à nossa fé, em relação a buscar a Deus. E aí o meu conselho para você é, olhe para esse texto. Veja que Deus permaneceu, a glória de Deus permaneceu no tabernáculo, apesar das falhas, apesar do pecado, apesar do bezerro, apesar da falsa adoração que eles prestaram. E assim é na sua vida também. Deus, ele permanece, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. A presença de Deus, ela não pede uma perfeição da sua parte. Porque o único caminho para entrar na presença de Deus é por meio de Jesus Cristo. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O nosso Deus, seu Deus, é um Deus fiel. E nós precisamos aprender a depender da graça dele. Em outras palavras, você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. O tabernáculo mostra essa verdade. Ele mostra que Deus, ele vai até nós no meio das nossas imperfeições. E diferente de Moisés, nós não temos mais uma barreira, porque o próprio Cristo, quando ele morre na cruz, ele remove toda a barreira do pecado. E agora ele diz que para entrar, para ser aceito, nós precisamos apenas de uma coisa: crer. Precisamos crer em Jesus Cristo, crer naquilo que ele fez na cruz do Calvário. E devemos acreditar e confiar que isso é suficiente para eu ser aceito por Deus. E não as minhas obras, não aquilo que eu posso fazer. Mas voltando aqui, como a presença de Deus, ela molda a nossa vida. Vimos que a presença de Deus, ela nos ensina a viver pela graça. Somos aceitos por graça, não por méritos, somos escolhidos por Ele. Mas, em segundo lugar, a presença de Deus nos orienta. Deus nos mostra o caminho a seguir. Nos versos 36 e 37, nós vemos que Deus, Ele é o que dá a direção para o povo. Ele diz ali que guiava o povo ali de forma visível por meio de uma nuvem, e ele decidia quando eles deveriam avançar e quando eles deveriam parar. O povo de Israel aqui, ele não precisava adivinhar qual o caminho, eles precisavam apenas depender inteiramente do Senhor. É isso que eles precisavam fazer. E observem que a presença de Deus aqui, ela estava ditando não somente a direção que eles iriam, mas também o ritmo. O ritmo. Quando você vai ler o livro de Números,
ele vai ver o relato, tinha momentos que a nuvem parava e ficava um mês e depois continuava a andar novamente. Mas havia outros momentos que a nuvem ficava apenas um dia e eles tinham que ir lá e seguir a orientação e a direção e o ritmo do Senhor. E nós vemos que essa manifestação de Deus mostrava que Ele era um Deus que estava próximo ao seu povo. Era tão próximo que mostrava, era como se Ele estivesse andando e falando assim, ó, vai para lá, vai para cá, dirigindo o caminho do seu povo, mostrando que eles deveriam seguir a sua direção, ou seja, o Senhor é que mandava na vida deles. Eles precisavam agora se submeter, obedecendo. Isso nos faz lembrar daquilo que está escrito em Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte, que o coração do homem, o nosso coração, ele traça planos. Nós fazemos planos, fazemos vários planejamentos para a nossa vida, para a nossa família, no nosso trabalho. Mas ele diz, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor que nos dirige. O Senhor que nos guia, meus irmãos. E é interessante quando nós olhamos para esse texto, para esse momento, o povo de Israel, ele não tinha nenhuma possibilidade de controlar a nuvem, manipular a nuvem, não tinha essa possibilidade, ou seja, eles não podiam forçar a nuvem a se mexer, não podiam, eles precisavam respeitar o tempo e o momento de Deus. Lição para a nossa vida. Nós também precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Deus, ele tem um tempo certo para cada coisa. E nós, como servos, como filhos, como povo de Deus, precisamos aprender isso. Precisamos aprender que a presença de Deus em nossa vida deve nos levar a confiar nele, a obedecer. E aí, para que possa haver a obediência, no nosso coração deve haver uma renúncia. Devemos renunciar o controle. Já viu como muitas pessoas sofrem de ansiedade? Se e agora, como que vai ser? Pensando em futuros hipotéticos, o que pode acontecer que muitas das vezes não acontece. Em outras palavras, ela quer segurar tudo nas suas mãos. Ela quer ter o controle da sua vida e ninguém tem. Ninguém tem o controle da sua própria vida. Nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que o nosso Deus é um Deus fiel, mas também é um Deus que tem a sua vontade. Vontade de Deus para o homem. Vivam em minha presença. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem fala, não vou seguir a vontade de Deus, eu vou seguir a minha vontade, eu vou lá e vou comer. Resultado, pecado, morte, doença e muitas outras consequências na nossa vida. Por isso, talvez seja o seu caso hoje. Você precisa reconhecer que precisa da direção de Deus na sua vida. Você precisa falar, Senhor, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Você acha que Deus, ele ouve a sua oração? Quando você faz uma oração sincera, no nome de Jesus, ele escuta, ele ouve. O nosso Deus não é mudo, ele fala, ele nos dirige e nos mostra o caminho, a atitude, a direção correta que nós devemos tomar. O nosso Deus não é um Deus inativo ou passivo, é um Deus que está continuamente e ativamente trabalhando na nossa vida e nos guiando. Agora é necessário pararmos e olharmos para onde, o que, qual atitude que eu devo tomar. E o Senhor irá falar com você. Ele fala pela sua palavra. Como a presença de Deus molda a nossa vida. Vimos que, em primeiro lugar, a presença de Deus nos ensina a viver dependentes da sua graça. Segundo lugar, a presença de Deus, ela nos orienta, ditando o nosso ritmo, a nossa direção. Mas em terceiro lugar, a presença de Deus
nos sustenta em todo tempo, né? O versículo 38 nos mostra essa realidade. A nuvem estava ali de dia, o povo olhava e via a nuvem ali, que representava, que era um símbolo da presença de Deus, mostrando que Deus estava próximo. E quando chegava a noite, Deus se manifestava por meio de um fogo que tanto, de alguma maneira, protegia o seu povo, mas também dava a certeza: Deus não nos abandonou no meio da escuridão. Deus está conosco 24 horas por dia. Quando a Bíblia ela traz muitas das vezes, uma linguagem onde noite e dia, às vezes, ela nos mostra, e podemos de alguma maneira aplicar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, a respeito dos nossos bons e dos nossos maus dias. Porque a nossa sensação é o quê? Que quando tudo está tudo bem, ocorrendo tudo bem da maneira que a gente acha, não, Deus está me abençoando, nós falamos, Deus está comigo, olha só a bênção de Deus, olha o que está acontecendo comigo. Mas quando as coisas não vão do jeito que a gente planejou, ou de uma maneira que nós não conseguimos enxergar a bênção de Deus nessas circunstâncias, nós achamos que Deus ele vai embora, ele foge. E aqui nós vemos claramente que apesar de todas as falhas e pecados daquele povo, Deus ele estava ali o tempo todo, sustentando, seja dia, seja noite, dando segurança, dando proteção e mostrando a sua fidelidade inabalável. Nada podia abalar a fidelidade de Deus. A aplicação para a nossa vida, nos momentos bons ou nos momentos ruins, você deve lembrar que Deus está com você. Você deve ouvir Deus quando Ele fala por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 1 e 2, Deus diz para o seu povo: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso significa que Deus, Ele nunca nos abandona, não abandonou o seu povo, e Ele não abandona o seu povo nos dias de hoje, sejam os dias bons, sejam os dias ruins. A presença de Deus, ela está ali conosco, sendo um refúgio, um socorro bem presente no momento bom e no momento da tribulação. E meus irmãos, Deus ele é essa luz no meio da escuridão. Talvez algumas pessoas se sintam sozinhas, e esse é o sentimento, né? Nós temos amizades muitas das vezes rasas, temos poucos amigos, e às vezes temos muitas pessoas do nosso lado, mas nos sentimos sozinhos. Essa passagem nos mostra que nós não estamos. Deus estava com o seu povo, Deus está conosco, e hoje Ele está por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está em nós, está conosco. Então, quando você se sentir sozinho, sem amigos, sem ninguém para conversar, e aquela tristeza bate no seu coração, às vezes você pode falar em voz alta: não estou sozinho, Deus está aqui comigo. Você precisa às vezes verbalizar, na certeza que de fato Deus está ali com você. Mas meus irmãos, olhando para esse texto, olhando a maneira como Deus ele se manifestava ali no Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele usava nuvem, usava fogo, ele usava várias maneiras de se manifestar, ou seja, tudo isso eram símbolos para representar a presença de Deus, e Deus ali de alguma maneira manifestar ao seu povo. No entanto, quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos que a presença de Deus agora ela está em Cristo. Está em Cristo, que é o verdadeiro tabernáculo aonde Deus habita. E o Cristo também, ele é o mediador perfeito. Nós vemos que em Cristo
Todos esses símbolos que nós vemos no Antigo Testamento encontram de fato um sentido pleno. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro tabernáculo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo é Jesus, e o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra que habitou é tabernaculou. Ele quis estar presente, ele quis comer com os seres humanos, quis rir com os seres humanos e chorar com os seres humanos, ele quis viver essa vida junto com o seu povo. E diz que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo se manifestou. Deus, ele habitou com os seres humanos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é esse tabernáculo perfeito. Ele carrega toda a plenitude de Deus no seu corpo. Nele está toda a plenitude de Deus. E aí você fala, mas como que eu vou chegar até Deus? Como eu posso ter Deus na minha vida? A Bíblia fala que a barreira, o véu que trazia esse impedimento, ele foi rompido, ele foi removido de uma vez por todas, por meio do sacrifício de Jesus. E agora, nós sabemos que a presença perfeita, o tabernáculo perfeito, foi aos céus, está assentado à direita de Deus. E agora, Deus, aonde o Senhor vai habitar? Porque, não sei se você sabe, Deus não habita mais em templos feitos de cimento, de metal ou de madeira. A igreja é um simples local onde nós nos reunimos. Quando nós saímos, Deus ele sai conosco. Ele não fica sentado aqui esperando o próximo domingo para que você venha e o adore. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Da mesma maneira que a glória, a presença de Deus não se afastava do tabernáculo, a presença do Espírito Santo não se afasta de nós. Ele está 24 horas conosco. E o que ele está fazendo na nossa vida? Está nos santificando. A Bíblia diz que ele está nos moldando a imagem do tabernáculo perfeito, retirando todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada a Deus, moldando o nosso caráter. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem e habita em nós, ele produz frutos na nossa vida, e esses frutos são visíveis. É isso que ele está constantemente, além de exercer, claro, a sua função. Não sei se você sabe, o Espírito Santo, ele é o outro consolador, o Paracletos, aquele que nos encoraja, nos consola, nos anima e nos fortalece. Esta é a função do Espírito Santo. Ele está nos guiando, nos santificando. Como nós estudamos pela manhã, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da Verdade. Ele revela a verdade de Cristo para nós. Somente por meio do Espírito Santo que nós temos o conhecimento da revelação de Deus. Só podemos crer de fato e ter uma vida transformada e ter todas as nossas afeições voltadas para Deus quando o Espírito Santo vem e nos revela. Fora isso, nós ainda estamos totalmente perdidos. Como o nosso Senhor Jesus mesmo disse, Pai, eu me alegro porque o Senhor escondeu esse segredo, essa revelação dos grandes, dos sábios, e revelou aos pequenos. Deus revela aos pequenos, aos fracos, aqueles que não são, como diz o próprio apóstolo Paulo, aqueles que são loucuras para o mundo. Então, sabendo que o Espírito Santo está em você, e conforme eu disse, Deus não é um Deus passivo e inativo. Ele é ativo, ele está constantemente guiando, da mesma maneira que Deus ele guiava por meio da nuvem, por meio do fogo, o Espírito Santo nos guia hoje, e nos guia por meio da palavra, e normalmente ele fala e fala e fala, e a gente às vezes tenta ficar surdo por aquilo que ele está falando, e fala, não Senhor, não, e às vezes a gente fica ali, mas não tem jeito, uma vez que ele está o tempo todo com você, ele tem o poder e a capacidade suficiente para te convencer. Ele te convence das decisões dele.
Ele não é igual o pastor que não sabe muito bem o que falar ou não tem todas as capacidades. Não, o Espírito Santo ele é perfeito e ele nos convence de qual caminho tomarmos. Claro, sem romper com a nossa liberdade. Ele deixa ainda na nossa mão. Você quer o caminho errado? Você quer a desobediência? Siga o caminho da desobediência. Mas lembre-se que haverá consequências. Não castigo, mas disciplina da parte do Senhor, como um pai que disciplina o seu filho. Deus ele também cuida da gente em amor. Mas concluindo então, meus irmãos, vimos que a presença de Deus, ela nos ensina a viver dependentes da sua graça. Ela nos direciona, nos sustenta e nos transforma à imagem do tabernáculo perfeito, que é Jesus Cristo. Talvez alguns precisem fazer uma oração nessa noite, dar um passo e falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Até hoje eu caminhei segundo os meus entendimentos, segundo as minhas vontades, mas hoje eu preciso que o Senhor guie a minha vida, assim como o Senhor guiou o povo de Israel. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Talvez seja essa a sua oração nessa noite, mas todos nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Não somente os domingos, mas buscarmos na segunda, na terça, amanhã quando você acordar, busque a Deus. Ore ao Senhor, busque a Deus por meio da palavra. Passe um momento estudando e confiando que Ele está transformando a sua vida, te direcionando. E meus irmãos, assim como a nuvem nunca deixou Israel, o Espírito Santo, Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Só em Cristo que nós temos a certeza que aquele que começou, aquele que apertou o start, comece o play na nossa vida, tirou as escamas dos nossos olhos, nos libertou. Ele disse que Ele vai completar esta obra. Ele vai até o fim, até o dia do nosso Senhor. Ele é fiel para completar. E que a bondade desse Deus maravilhoso e a sua misericórdia nos siga, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus nos abençoe por meio dessa palavra. Quero convidar você a ficar aí em pé. E nós vamos louvar ao Senhor. Que essa bondade, essa misericórdia nos alcance e nos siga todos os dias da nossa vida.